primeiro domingo de maio celebra o dom da maternidade. Todos os dias o são de mães, de diferentes mães, profissionais, mulheres, amigas, ouvintes, conselheiras, muitas rochas ponderosas em casas que se sustentam no desdobramento de diversas tarefas. Como se consegue? Só o amor é a resposta. Célia Cardoso é quem habitualmente faz a gestão da difícil tarefa de tirar da cama e preparar a ida para a escola dos seus 5 filhos. Isto porque o António ainda não vai à escola. Ele é o 6º filho de Célia e de Vítor. Ser mãe de 6 filhos é um desafio, mas Célia diz que também é uma gratificação. É cansativo, mas é gratificante. É cansativo nisto de não parar de manhã à noite, depois é uma que se esquece dos cartões, e depois esqueceu-se do almoço, e depois cansativo fisicamente, né? Psicologicamente às vezes também, que eu costumo dizer, a minha vontade é pô-los no portão a dizer vende-se, que eles não gostam nada que eu diga isto, mas eu estou sempre a dizer. mas eles sabem que é da boca para fora, mas é gratificante, né? Sou uma mulher completamente realizada. Vítor Cardoso é o homem da casa. O trabalho nem sempre o deixa partilhar estes momentos. O tempo que não estou a trabalhar, estou com a família. O meu hobby é a família. É a mulher, é os filhos, isso é o meu hobby. Não tenho mais passatempo nenhum. É um pai presente e consciente das diferenças que marcam cada filho. 6 filhos, são 6 pessoas. Cada um com um feitio diferente, cada um com uma maneira. De manhã não acorda tudo com a mesma disposição. Pronto, cada um terá condicionado à sua situação e àquilo que acontece, e se dormiu mais, se dormiu menos, se esteve doente, se não teve. E depois há essas questões todas também, né? Por vezes um acorda com febre, outro a vomitar, e essas situações todas tem que se saber gerir, né? Tem que ser bastante dinâmico, ou dinâmica. Uma dinâmica assegurada por Célia, que confessa nunca ter questionado o número de filhos. Nós nunca pensamos no número de filhos, mas nunca pensaríamos só ter um. Pronto. Eu acho que a gente até no jogo que se faz das agulhas, a mim e a ele dava 2 raparigas e 2 rapazes. E foi isso que aconteceu. Temos 2 raparigas e 2 rapazes, e depois temos 2 raparigas e 2 rapazes. Porque também tenho 2 filhos no céu, e é um casalinho, 2 abortos que Deus assim o permitiu. Só tinha mais 2 filhos, mas pronto, estão a rezar por nós. Ela é imprescindível, não é? Para o funcionamento da casa. E é mesmo cá em casa manda ela, isso não há outra maneira de definir. Para alguns, está na hora da escola. Célia leva-os ao transporte, que os há de conduzir ao estabelecimento de ensino. 6 filhos é um número raro nos dias que correm. A crise, dirão alguns, a insegurança laboral. Para estes pais, os filhos não se contam por dinheiro. Nós às vezes pensamos, bolas, mais 100 euros, mais 200, mais isto, mais a escola, mais... E às vezes pensamos, olha, estás a ver, se tivéssemos só um filho, tínhamos uma conta bancária grande. Eu acho que a gente já só diz isso da boca para fora, porque não interessa, porque assim, eu, voltando atrás, acho que não tinha 6, já tinha 12. Agora, pai e mãe acompanham o Marcos ao autocarro. O encerramento da escola ditou esta rotina que leva as famílias a esperar em conjunto o autocarro que conduzirá as crianças à escola do Milharado. A azáfama diária é também a riqueza, a identidade desta família. Um pai próximo e uma mãe a tempo inteiro faz com que, por aqui, todos sejam um dia da mãe. Dia da mãe é todos os dias, porque a mãe é aquela figura que está lá sempre, está lá sempre. E mesmo eu sinto isso da parte deles, A mãe é aquela figura importante. Por exemplo, nota-se muito nos bebés. Nós temos o António, que é o mais novo, e
epá, ele muitas vezes não descansa enquanto não encontra a mãe, enquanto não está em contacto com a mãe. Muitas vezes à noite, por exemplo, já tem acontecido, ele chora, não está bem na cama, não sei o quê. Vou lá, levanto e ele põe-se com a cabeça para um lado e para o outro, e para um lado e para o outro, até encontrar a mãe. Ele sente que está ali um colo e que é um colo amigo na mesma, não sei o quê, mas é aquela busca da mãe. A mãe é que é o porto seguro e eu acho muito isso e na minha família sinto muito isso. A maternidade vivida no esforço de cada dia, na partilha das alegrias e tristezas e na experiência contínua desse milagre da vida que é a maternidade. É uma coisa maravilhosa. Sei lá, é uma coisa que estou instalando de ter nos braços, de conhecer como é que vai ser, de olhar para ele e dizer se eu tivesse tido um filho nunca o conheceria, se eu quisesse só ter um filho. Só de pensar que posso estar grávida outra vez, sei lá, é passar aquele momento para o conhecer outra vez. Tê-lo cá, já está a passar isso um bocadinho pela nossa cabeça. Normalmente quando nós pensamos nesta parte, saudades de ter bebés, tem mais um filho, se calhar porque não tenho nada para fazer. A mãe tem um papel único. Isto não tem nada a ver com a igualdade entre homem e mulher, com os direitos da mulher. É a realidade, a mãe tem um papel único junto do seu filho. E, portanto, também isso torna ainda mais difícil e mais complexo e mais exigente para a mulher conjugar tudo naquilo que, no fundo, ela sente como ser um pelour dela própria. Jurista há mais de 30 anos e reconhecendo na sua própria experiência a dificuldade de conjugar diferentes dimensões da vida de uma mulher, Paula Martinho da Silva olha para as medidas legislativas de incentivo à natalidade e entende-as como um sinal positivo, mas que necessita caminhar a par e passo com o desenvolvimento económico e social. Estas medidas protetoras agora é o que possibilitam que a mulher ou a avó, penso eu, a avó, que trabalhem, possam trabalhar só a tempo parcial, garantindo 60% do seu vencimento. É excelente, mas é excelente se estivermos inseridos numa sociedade em que as pessoas ganhem bem e não precisem desses 40% que deixam de ganhar para subsistir ou para também poderem ser mães num sentido em que a mulher gostaria que fosse, dar o melhor possível aos seus filhos. Portanto, nós temos essas medidas, ou podemos ter muitas medidas formalmente, mas depois na prática elas não se tornam operacionais. O dia para Begonha Iniguez é sempre diferente. Correspondente da emissora católica Cadena Cope e do jornal A Voz da Galiza, em Portugal, não há horas para começar nem para terminar o dia. As solicitações podem chegar a qualquer momento e é preciso responder com rapidez, seja na redação que montou em sua casa ou na sala da Associação de Imprensa Estrangeira no Palácio Foz, em Lisboa. A maior parte das pessoas não se apercebe o que é ser correspondente, mas ser correspondente é não ter horários. E cá em Portugal acontece quase tudo à tarde, e a partir das 5 da tarde, que é quando as crianças voltam a casa. E o feito de ter filhos com idades tão diferentes, um filho que já precisa da ajuda da mãe, ou do pai, neste caso a mãe, porque o pai não está durante a semana, para fazer os trabalhos de casa, e que é muito responsável, e o pequenino que está ainda a deixar de ser bebê e que está numa fase totalmente diferente, mas que precisa brincar, que se brinque com ele, um atendimento personalizado, muitos mimos, e além de tudo isso coincide com que a sua mãe é correspondente de uma rádio e de um jornal. E como acontece tudo à tarde, muitas vezes é tudo entre as 5 e as 8 e tal da tarde. Portanto, esta sozinha de segunda a sexta e às vezes é um equilíbrio muito difícil. Há 12 anos em Portugal, Begonha veio com o marido, também ele jornalista, para aproveitar uma oportunidade de trabalho. A crise ditou que, anos depois, o seu marido teria de regressar à Espanha e ela ficaria em Portugal com os seus 2 filhos, entretanto nascidos por cá.
Podemos dizer que nós somos un exemplo da crise, non é? Só que eu tento sempre, como nós dicemos en español, tirar para frente, ir para frente, tentar ser positiva. Mas sim, non temos tido un camiño fácil, non é? Há casos moito peores, moito peores. Nós, por sorte, temos traballos dois e saúde e pronto, podemos viver mais ou menos bem. Jornalista há 17 anos, Begonha não se vê estar parada. Gosta e procura trabalhar. Esta faceta faz parte do seu equilíbrio pessoal. Foi educada para ser profissional e essas são qualidades que coloca ao serviço das suas peças. A vida requer uma gestão difícil, mas ter uma profissão que a satisfaça é uma mais-valia, mesmo com desafios constantes. Axuda, mas ás veces tamén dá un sentimento de culpabilidade, non é? Mas tamén é beneficioso, porque podes estar moi contenta porque entrevistaste a un ministro, mas depois todo ese ego é fantástico, porque todo ese ego vais embora. Vais embora porque chegas a casa e tens esas obrigaxoes e tens de estar ao nivel dos teus fillos, tens de estar con eles e esqueces todo iso, non é? E podes ter un suceso profesional, mas un dos teus fillos está doente ou está mal ou está en baixo porque o pai está fora, como me acontece con o fillo máis vello, e toda a miña enerxía está focalizada niso. E os desafios chegam em diferentes idades. Os desafíos é sempre, sobretudo, querer estar comigo moito máis tempo. O máis vello demorou tempo en perceber cual era o meu traballo, e acho que percebeu cando un día estive na súa escola que me pediu unha das súas profesoras explicar cual é que era o meu traballo diante dos seus colegas. E foi ese momento, foi há uns meses, que ele se percebeu perfeitamente de cual é que era o meu traballo, a dificultade que non me, sabes perfeitamente, que non te podes enganar nun directo, que non tes rede e que tens de estar con todo focalizado. Mas claro, ele desafíame sempre ao acompañar para cualquier coisa, para estudar, mai, porque non convidamos a máis amigos a casa, porque non me acompañas máis, porque non estudas comigo. Aos desejos do filho Tiago, com 10 anos, junta-se os mimos a dar ao Pedro, com 3 anos e meio. O pequeno quer brincar, o pequeno quer mimos, o pequeno quer que a mãe lle dea lunch cando chega da escola. O primeiro que faz, eu estou en casa a traballar, é ir ao escritorio e quer-me dar un beixiño e estar comigo, que brinque con ele no cuarto, con os carros, os deseños animados, que vexa con ele os deseños animados, me contar o que fez na escola, e ao mesmo tempo teñen ciúmes, ás veces, o normal entre manos, e tens de tentar lá equilibrar tudo. Equilíbrio é a palavra de ordem para Begonha, uma sensatez que só se consegue com amor. Cando eles se chatean contigo porque queren que esteses máis tempo con eles, é porque eles queren mesmo estar contigo e porque saben que poden pedir iso. Cando chegan da escola e o primeiro que quere é te ver e te dar un beixo, e se estás en directo están mai, é porque mesmo há moito amor e dámonos moito amor. E desde logo que nestas circunstancias, se eu non tivese o amor que teño dos meus fillos e do meu marido, isto non teria sentido nenhum. Entre textos e jornais, entrevistas e gravações, Begonha Iniguez sabe o que em cada hora se evidencia como mais importante. Nada que se compare. E eu, por exemplo, tive o meu segundo fillo nun momento pronto, cando eu fiquei grávida non, mas depois o que contaba antes, non é? Con 8 meses o meu marido foi embora para España, obrigado, non é? Pelo seu traballo, pela súa empresa, mas eu non para nada desistiría se eu a saber que ia acontecer isto, porque acho que é un proxecto de vida e acho que ter 2 fillos, primeiro, é moito bon para o humano. É moito bom ter unha familia con máis dun fillo e pena non poder ter máis fillos, non é? Porque eu adoraría. E sin dúbida, eu digo a todas as máis, pelo menos ter 2 fillos, porque é moito bon para partillar, moito bon para os fillos e desde logo eu acho que o máis importante é que
que fiz na vida, mas é uma responsabilidade grande, porque precisamente eles dependem de nós, não é? Dependem de nós e esse é o seu referente. Ser mulher, mãe, profissional, também irmã, filha ou amiga. Tudo isto se conjuga na gestão de tarefas que uma mulher enfrenta ao longo da vida. Tem de haver um conjunto de medidas que permitam, por um lado, proteger as mulheres na maternidade, mas também que permita que a sua realização pessoal, que não se circunscreve exclusivamente à maternidade, se possa realizar. Portanto, nós temos de ver, na minha perspectiva, a mulher como mãe, num todo, não é? Num contexto. E para isso é preciso realmente dotar de medidas que possibilitem esse desenvolvimento. Ao final do dia, chegamos à casa de Joana Caldeira Cabral. Formada para ser uma pessoa independente, o sonho de casar ou ser mãe não conduziram as suas opções, até encontrar a pessoa certa. Confesso que também não pensei até encontrar um marido, confesso que não me tinha passado pela cabeça ser mãe, não, obviamente a partir do momento em que pensei de fazer uma vida em comum e casar, e a maternidade obviamente pôs sempre como uma opção, uma coisa óbvia, que não me passava pela cabeça ser de outra maneira. Não consegui ter os filhos todos que gostava, mas também, como eu digo às minhas filhas, que quem começa atrasado, elas a certa altura tinham muita pena, porque tinham uns amigos que eram 10 e ficavam muito deprimidas de só serem 2. Então, Deus foi mau, porque até aos tios deu 13 e à mãe só deu 2, porquê? Eu dizia sempre, a mãe começou atrasada, Deus não tem culpa nenhuma. Já foi ótimo, acho que 2 foi uma grande alegria. Uma alegria que reconhece entre a falta de tempo e de energia para acompanhar as filhas como gostaria. Branca e Teresa são 2 meninas que vieram encher a casa de Joana e Francisco com alegria e mais cor. Uma alegria enorme, é uma coisa diferente do que a pessoa tinha até aqui. Eu acho que se sente um compromisso completamente diferente de todos os outros que se tem com a família em que nascemos e com quem nos casamos, porque primeiro é aquela fragilidade inicial e ainda quando estão dentro da barriga, não é? Pronto, eu como tive bastantes problemas nas 2 gravidezes, dependia de mim ter os cuidados necessários para que aquela vida não pudesse vingar e, portanto, aí eu acho que dá um sentido de responsabilidade e de cumplicidade com quem aí vem muito grande, que eu acho que não tenho com mais ninguém no mundo. Joana trabalha num ateliê de arquitetura em part-time, uma opção prévia à maternidade que lhe permite conjugar projetos que assina em nome pessoal. Quando a primeira filha nasceu, há 10 anos, deixar de trabalhar nunca foi uma opção, por motivos económicos, mas também de equilíbrio pessoal. Fora raras exceções, para a maioria das pessoas não é uma opção saudável. Acho que a opção de ter um horário reduzido para uma mãe é importantíssimo. Faz-me imensa pena pensar naquelas pessoas todas que saem de casa às 8 da manhã e chegam a casa às 7h30 da noite. Acho que é uma violência para eles e para os miúdos, porque eu vejo que agora que elas estão na escola e como estão na primária têm atividades, acabam por chegar mais tarde. Já não temos tempo para fazer uma série de coisas que fazíamos até aqui, como eu as ia buscar à creche, tentava estar, 4h30, 5h, estávamos em casa, lanchávamos, fazíamos sempre, também não tínhamos televisão, que também ajuda, fazíamos jogos, pintávamos, elas têm uma mesa grande na cozinha, temos as tintas todas lá, havia sempre, enquanto eu fazia o jantar, elas estão a pintar, se eu podia pintava com elas, que eu gosto muito de desenhar também, e isso é muito bom, e uma pessoa que tem um horário completo não consegue, porque depois chega à casa e ainda tem que fazer as tarefas domésticas todas, e isso é muito pesado, eu agora noto, e elas notam isso, elas queixam-se muitas vezes, a mãe nunca tem tempo, a mãe... Porque eu ando sempre a correr, arrumo uma coisa, pronto, o tempo em casa reduziu-se e como há tarefas que se tem que fazer, mas pronto, eu esta parte às vezes é pesada e se calhar por ter começado tarde nisso, às vezes sinto um bocadinho que é tipo uma luta contra o tempo, quase a pessoa não tem forças, mas acho que no fim compensa sempre e a pessoa depois nem se lembra, não é? Joana reconhece a situação privilegiada de poder conciliar a vida profissional com a família, mas admite uma difícil gestão. É complicado de gerir, eu acho que tem que ser políticas de incentivo do Estado, eu acho que é a única maneira de
eu não faço ideia, por acaso nunca estudei os exemplos dos países nórdicos, que têm isso mais desenvolvido, em que as pessoas podem ficar em casa uns anos com uns horários mais reduzidos sem perder o pé profissionalmente, porque essa questão também se põe, não é? Uma mãe que resolva ficar em casa não sei quantos anos, que possa e que resolva fazê-lo, hoje em dia não sei até que ponto é que quando quiser retomar o seu lugar no mercado de trabalho consegue, quer dizer, no estado em que as coisas estão é tudo muito complicado. Por isso é que eu digo que pedem às mães para serem super mulheres, porque exigem-lhe o mesmo que um homem, não é? E em alguns ambientes eu sei que as pessoas têm uma grande pressão para fazer horas extra, para... Pronto, eu mesmo no trabalho muitas vezes tenho que dizer, eu tenho que ir buscar, eu tenho as minhas filhas, eu é que vou fazer o jantar, eu não tenho a minha mulher lá em casa a fazer o jantar, eu é que vou fazer o jantar, eu é que as vou buscar, eu é que faço... Por estes dias, a gestão dos horários é partilhada com as filhas. Diariamente, ao final do dia, as mulheres juntam-se na cozinha entre diferentes tarefas. E o crescimento de todos vai sendo composto de pequenas coisas, de conquistas e ensinamentos. Que não podemos ser tão perfeccionistas. Eu sou bastante perfeccionista e às vezes com elas, coitada, até as penalizo um bocado desde pequeninas. Ensinaram muito isso, que não podemos... Às vezes há coisas mais importantes, tem que passar à frente e não tentar fazer a coisa... E rever as prioridades, quer dizer, há coisas muito importantes. Eu antes, para mim, era impensável, estava a pensar num projeto, não fazia mais nada, não comia, não dormia, não podia ir a lado nenhum, enquanto não focava-me completamente naquilo e trabalhava imenso, fazia noitadas sobre noitadas, não me viam durante semanas se fosse preciso. Obviamente agora, às vezes custa-me, não me digo que não, se estou mais entusiasmada, pronto, agora para ir pôr no balé, para ir buscar, para levar à catequese, depois nesses dias atrasa-se sempre tudo, mas no fundo obrigaram-me a reposicionar as prioridades e a pôr em primeiro lugar o que é importante para a vida de uma família. Considero uma graça Deus ter-me dado 2 filhas, tendo ele começado tarde e tendo tido alguns percalços para as ter. Gostava de ter tido mais, pelo menos um, para o desempate. E enquanto a pessoa não tem ninguém a quem dá explicações por necessidade de formação, digamos assim, não é? A pessoa vai andando, não questiona muitas coisas, não, se calhar até reza de outra maneira. Quando passa a ter essa responsabilidade e a querer transmitir uma religião, porque a fé, eu acho que sinceramente a pessoa, a partir do exemplo, pode levá-los a tê-la ou não, mas transmitir, acho que não. Acho que é uma coisa muito pessoal que não se consegue. E para isso, acho que a pessoa realmente tem que pedir a Deus muitas forças e reposiciona-se também na sua relação com Deus e encara tudo de outra maneira e com outra responsabilidade, mas também com outra vontade de aprender mais coisas para as poder transmitir. Hoje são as filhas a desafiar os pais para as acompanhar nas atividades eleitas ou simplesmente para estar junto deles a partilhar gargalhadas. A maternidade é uma coisa fabulosa e é uma coisa que nos dá vida. Todas as mães são umas heroínas. Que ter 2 filhos, primeiro, é muito bom para o humano, é muito bom ter uma família com mais de um filho, e pena não poder ter mais filhos, não é? Uma alegria enorme, é uma coisa diferente do que a pessoa tinha até aqui. Eu acho que se sente um compromisso completamente diferente de todos os outros que se têm. São formas plurais de viver a maternidade. Será uma mais certa que a outra? Quem o dirá? No final, tudo se resume a um dom único de gerar vida.